Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Aí na tela nós temos os meus livros, por enquanto seis. Em janeiro sai o sétimo, tá? O Manual de Hedge, há um tempão que eu venho prometendo isso para vocês e finalmente está pronto, aguardando só o lançamento. Então em janeiro já teremos o Manual de Hedge. Eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar, então pode ser que já tenha até o vídeo, o livro já esteja à venda. De qualquer forma, quem tiver interesse em opções, em aprender a operar vendido, nós vamos falando sobre isso, que ele ensinar a educação financeira para os filhos, aprender também educação financeira, muita gente não sabe, não tem esses conceitos, tal, aprimorar o controle de risco, aperfeiçoando seu controle de risco, ou é, aprender uma série de coisas que eu levei muito tapa na cara para conseguir aprender e que vocês não precisam passar pelos perrengues para poderem aprenderem. Né? Então tem esses livros todos à disposição aqui no clubedeautores.com. O que a gente vai falar hoje? Eu vou falar hoje sobre um conceito que muita gente tem errado. Existem muitos conceitos no mercado que eles são antinaturais. Quando você pensa num negócio, você fala assim, porra, é para ser assim. Mas quando você vai fazer a estatística, ele é ao contrário. Ao contrário ou diferente. Um dos conceitos mais interessantes que eu vejo e que é comum, é um pensamento corrente, que é o seguinte: quem é o melhor trader? O cara que ganha 50% fazendo um trade, ou o cara que ganha 50% fazendo 30 trades? Primeiro pensamento, natural, é falar assim, pô, o cara que fez um trade só, ele é muito melhor. Porque ele matou a pau, pegou o negócio, né? Gastou menos em comissão, gastou menos em corretagem, correu menos risco, afinal de contas ele está num trade só, não, né? Não tinha ali tanta chance de errar. Então esse cara é o melhor trader. E esse é o pensamento normal. É assim que realmente se pensa. Só que está errado. O melhor trader é aquele que fez uma opção de trades e conseguiu tirar o mesmo rendimento que o outro que fez um trade só. Aí você vai falar, mas por quê? Por quê? Vamos mostrar isso aqui no Ibovespa. Deixa eu tirar esses desenhos todos da tela e facilita. Vamos dizer o seguinte, o cara que entrou no mercado em meados de 2016, tá? Ele entrou no mercado nessa época aqui, mais ou menos aqui, meio do ano. Ele entrou no mercado, viu aí a coisa andar um pouquinho para trás, mas se ele ficou investido no mercado até 2020, ele pegou antes do crash, né? Ou mesmo que ele ficou no crash, continuou no tal, e ele chegou a pegar 130%. Mas vamos botar até antes do crash, que é uma data mais definida. Ele deu sorte, saiu aqui, ele pegou em 2016, saiu no final de 2019, no início de 2020, ele chegou a pegar então 115% de subida. Num trade só, ele entrou aqui, saiu ali. Excelente. Resultado excelente. Isso aqui é sorte. Por que é sorte? Porque pernadas de alta como essa, primeiro, não acontecem toda hora, acontecem de vez em quando. Se você afastar, esse gráfico é o semanal. Se você olhar o gráfico, você vai ver que elas acontecem episodicamente, não é o tempo todo. Então, se o cara pegou essa pernada aqui ou essa, como a gente tinha mostrado, ele deu sorte. Ele entrou no mercado num momento bom, favorável ao que ele ia fazer. Ele ia comprar, entrou no mercado, que começou uma tendência de alta, ele pegou a tendência de alta do princípio até o final. Se deu super mega bem. É, Mas isso é sorte. Infelizmente, isso é sorte. De uma forma geral, a maior parte do rendimento dos traders não é atribuível àquilo que eles fazem, mas à sorte. Quanto menos trades a pessoa faz, mais impacto a sorte tem no resultado final. E por que isso? Tá? Como eu disse aqui, o cara fez um trade só e se deu bem. Outro cara que entrou mais ou menos na mesma época, aí ele entrou aqui, de repente tomou stop ali, aí comprou de novo aqui, aí saiu ali, aí pegou mais uma entradinha aqui, outra ali e tal. Esse cara está fazendo a opção de trade. Para ele conseguir ter o mesmo rendimento do outro, descontando os custos, tá? Descontando os custos, porque isso vai variar muito e tal. Descontando os custos, mas ele para conseguir ter o mesmo rendimento, fazendo, vamos dizer, 50 trades, enquanto que o outro fez um, ele tem que acertar muito mais. Ele tem que ser muito mais eficiente nos acertos do que o outro que teve um trade só e o trade correu a favor dele. A chance de ele errar é muito maior ao fazer muitos trades. Tá? Existe uma coisa chamada lei dos grandes números, que é ou melhor, desculpa, a lei de retorno à média. Quando você começa a fazer uma coisa várias vezes, você joga uma moedinha só.
pra cima uma vez e tira cara ou coroa. Vai dar ou cara ou coroa, 100%, acabou. Se você jogar 10 vezes essa mesma moedinha, você vai ter aí talvez uns 7 caras e 3 coroas. Aí você fala, pô, essa moeda não é boa, ela tinha que dar 50%. Mas não é assim que funciona. Tá? A probabilidade teórica não é igual à probabilidade na prática. Elas vão se igualar ou tender a se igualar quando você faz isso milhares ou milhões de vezes. Então, se você pegar essa mesma moedinha e jogar 20 mil vezes para cima, muito provavelmente o cara ou coroa vai dar quase justinho. Vai dar ali 51 contra 49, 50,5 contra 49,5. Vai chegar num ponto que vai ficar assim. 50 a 50, você vai ter que jogar aí talvez 20, 30, 40 milhões de vezes e vai bater no 50 a 50. Então, essa lei de retorno à média faz com que quanto mais coisas você faça, mais você retorne à média. E a média no mercado é zero. Por quê? Porque você acerta e você erra numa certa proporção. Tá? Então, quando você faz os trades, se o cara está acertando, ele acertou, ele acertou, ele acertou 3 vezes seguidas. Qual a chance dele acertar o próximo trade? Uh, Igualzinho a moeda, tá? Quando você joga para cima. Ele tende a 50%. Ele pode ou acertar ou errar. Mas quanto mais trades ele fizer, maiores as chances de que um desses trades comece a dar errado. Aí ele dá um errado, outro errado, tal, vários dando errado, e no final, ele que estava com um grande lucro, começa a não ter mais tanto lucro. Ele começa a igualar os lucros com as perdas e ele tenda a zero. Tenda a ficar num valor próximo ao que ele iniciou. Se ele consegue, se esse trader consegue, mesmo fazendo muitos trades, não retornar à média, é porque ele é um trader muito mais eficaz, muito mais eficiente do que o outro que fez um trade só. Um trade e ganhou tudo isso. Então é interessante, isso aí é uma das coisas que eu acho muito interessante nesse assunto, é porque é contrassensual. Tá? A gente sempre acha que o cara que pega aqui e sai aqui, o cara matou a pau, o cara é excelente trader, o cara arrebentou. Pois é, mas ele poderia ter pego o mercado aqui. E aí ele teria entrado aqui e saído, sei lá, por exemplo, aqui. E num trade só ele teria perdido um dinheirão. Por quê? Porque ele estaria num momento infeliz para o trade que ele fez, que era de compra. A gente está falando de um trade de compra. Se ele tivesse pego, vamos dizer, aqui, ele também teria, vamos dizer, ficado os 4 anos que ele ficou do lado de cá. Ele teria ficado num grande prejuízo. No mesmo tipo de coisa. Ele comprou e aguardou 4 anos e no final ele sai. Por quê? Porque o momento de mercado faz muita diferença. A sorte impacta profundamente no trade dele. Se ele está num momento que ele deu sorte de ir na direção certa ou se ele deu sorte de ir na direção errada. Enquanto que o trader que fizer 50 trades aqui nesse meio, se ele conseguir tirar dinheiro desse mercado, é porque ele realmente é muito bom. Então, isso é interessante e contrassensual. Eu acho que valia a pena falar sobre isso, pelo menos para mostrar essa ideia. Né? É, quanto mais trades um cara faz, maior a chance dele errar, maior a chance dele se dar mal. Se ele consegue não se dar mal e consegue se dar bem, mesmo fazendo muitos trades, o que não é recomendável, tá? Não é recomendável você fazer uma opção de trade. Mas se ele consegue fazer isso e tirar dinheiro do mercado assim, é porque ele é um trader muito, muito superior àquele outro que fez um trade só e se deu bem. E isso vale também para gestores. É muito comum gestores de fundos fazerem uma aposta em algum momento e às vezes ele tira uma grana. Porra, o fundo arrebenta, mata a pau. E você vai descobrir o cara fez ali um trade ou 2 trades só nesse meio tempo aqui, enquanto que outros trades muito mais arrojados, outros fundos muito mais arrojados, fizeram uma opção de trades. Entrou, saiu, fez um diabo aqui. Esse segundo gestor vai ser muito mais eficaz. Interessante, né? Bom, talvez vocês achem isso completamente sem graça ou sem sentido, mas eu acho interessante e aí vim aqui partilhar com vocês. Tá bem? Fica aí esse papo. Quem sabe alguém não acha interessante vai procurar estudar isso aqui de uma outra forma. Valeu, um grande abraço para todos vocês, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.